ativar o chat pra mim, que não tá, tipo, ativado pra mim, eu acho. Ué, era pra estar pra todo mundo. É que, tipo, pra mim só mostra os participantes. Só membros da equipe podem conversar. Não, olha ali. Era pra estar o chat ativo. A configuração dele tá ativa. Pra mim não mostra Oi. isso. Tu tem os participantes e aí do ladinho, tu não tem ali mostrar conversa? Não, eu não tenho isso. Ô, Gabriel, tenta sair e entrar de novo na... Ué, Às vezes o meu tá ativado. Queria dizer, era pra estar liberado pra todo mundo, tá, gente? Pra mim tá aparecendo. Tá. Perguntas. Bom dia, Vitor. Primeira coisa, tá aparecendo slide pra todo mundo, gente? E aí, quando a gente conseguir, vamos dizer assim, colocar o... Beleza. Outra coisa, eu vou sempre manter os microfones de vocês no mudo, tá? Então, eu vou sempre deixando todo mundo mudo. E aí, claro, manda pergunta no chat. Qualquer coisa, precisa... A pergunta é muito longa, precisa falar, a pergunta não tem estresse. Só manda no chatzinho ali, aí libera o microfone e faz a pergunta sem problema. Vocês vão ver que a cada slide que eu for passando, eu paro, pergunto, gente, dúvida? Aí só manda ali no chatzinho rápido, sim, ou se não tiver nada, ficou em silêncio um pouquinho, a gente avança. Galera, vamos começar? Primeiro, bom dia, né, para todo mundo aí, então. Bom rever, matar um pouquinho da saudade aí, embora eu acabe não vendo vocês, mas não tem estresse, deixem as câmeras apagadas mesmo, tá? Eu já fechei a entrada da minha aqui também, então mesmo que alguém libere a câmera, para mim não apareceria nada. E a ideia é que a gente trabalhe, então, um pouquinho da estrutura da tabela periódica. Eu tinha pedido para que vocês assistissem a outra aula de tabela periódica, né? Aquela aula de introdução à tabela, aonde a gente falou um pouquinho em relação à história da tabela, em relação à lógica ali associada aos modelos de tabela, historicamente, né, os 150 anos de tabela periódica no ano passado, até chegarmos no modelo de tabela chamado de tabela moderna ou a tabela periódica atual. Espero que todo mundo tenha visto. E aí agora a gente pensa nessa estrutura. Como que essa tabela periódica atual está estruturada? Como é que funciona a organização dela? São, na maior parte das vezes, coisas que a gente conhece e precisa afinar alguns conceitos, reconhecer algumas coisas bem importantes aí, tá? O estranho, Gabriela, é que para mim não aparece. Eu liberei ali a entrada para todo mundo. Fala. Pode Tem falar. gente que quer entrar que tá no lobby. Para mim tá parecendo que tá todo mundo liberado. Deixa eu só olhar ali. Né, para mim tá estranho, para mim tá dando que tá todo mundo liberado, tá todo mundo na reunião. Pede para quem tá ali tentar entrar de novo, porque a princípio, para mim tá dando que tá todo mundo dentro, não tem ninguém aguardando atualização. Bom, vamos lá. Pedir para eles olharem ali, tentar entrar e sair de novo, porque não apareceu. Então, a ideia primeira, gente, é a gente tentar lembrar um pouquinho em relação aos nomes, tá, na tabela periódica das famílias. E a primeira família que a gente tem, então, os metais alcalinos. Lembrando, né, a nossa tabela é dividida em colunas ou famílias, são 18, e em períodos ou linhas, na horizontal aí. Então, a primeira família que a gente tem é a família dos metais alcalinos. Lembrando que os metais alcalinos, a primeira família ali, não engloba o hidrogênio. O hidrogênio não participa dos metais alcalinos. Ele não pertence a essa família. Outra coisa, quando a gente avança aqui, ó, metais alcalinos terrosos, a segunda família, então, grupo 2 da tabela periódica. Aí eu tenho esse meio todo, que são os metais de transição. Então, nesse primeiro momento, a gente vai deixar eles um pouquinho de lado. E vai pular lá para a próxima coluna, maior aqui, mais alta, onde a gente tem a família do boro, ou o grupo do boro. O primeiro elemento é o boro, então todos os elementos abaixo aí. Depois do grupo do boro, a gente tem o grupo do carbono, ou a família do carbono.
Ao lado, no grupo 15, a gente tem o grupo do nitrogênio. Tá? Então, grupo do nitrogênio aí. Depois, nós vamos ter no grupo 16. Tranquilo, Maria Helena? No grupo 16, a gente tem os calcogênios. Tá? Então, seria onde nós temos ali o oxigênio, né? Oxigênio, enxofre. Então, os calcogênios. E aí, depois disso, a gente tem os halogênios no grupo 17 da tabela. Por fim, lá na direita, a gente vai ter a última família, que são os gases nobres. Então, metal alcalino, alcalino terroso, família do boro, grupo do carbono, grupo do nitrogênio, calcogênio, halogênio e gases nobres. Esses nomes a gente precisa reconhecer. Além deles, os outros que não estão marcados são os metais de transição. Dentro dos metais de transição, nós temos que levar em conta ainda o seguinte. Nós temos aí os metais de transição externa, que são esses que estão aqui no corpo principal da tabela, tá? E naquelas duas linhas de baixo, nós temos os que são chamadas de séries. A série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Então tá aqui, ó, série dos lantanídeos, ou também chamados de terras raras. Alguns exercícios acabam chamando eles de terras raras. E os actinídeos. Então, nossa tabela, do ponto de vista de nomenclatura, metal alcalino, alcalino terroso, família do boro, família do carbono, do nitrogênio, calcogênio, halogênio, gás nobre, e aí depois, lantanídeo e actinídeo. Problema alguém com esses nomes? Nada? Vamos lá, então. Além da ideia dos nomes aqui, a gente pode avançar um pouquinho mais dentro dessa noção da nossa tabela. E pensar, por exemplo, em dividir essa tabela em 2 macrogrupos, ou em 2 macro-regiões, onde nós vamos ter o que eram chamados antigamente de grupos A e B. Olha só, algumas tabelas periódicas, quando vocês olham em cima ali das famílias, vocês têm número 1A, 2A, 3B, 4B. Então, o que acontece? Antigamente, a tabela periódica ela era dividida em grupos A e B. Hoje em dia, nós evitamos usar os grupos A e B e chamamos esses grupos por elementos representativos e elementos de transição. Então, os elementos que estão no grupo que antigamente chamávamos de A, hoje são os elementos que são conhecidos como elementos representativos. Então, metal alcalino terroso, família do boro, do carbono, do nitrogênio, calcogênio, halogênio e gás nobre. Esses elementos são chamados elementos representativos. Já os elementos do grupo B são, então, os chamados elementos de transição. Aí nós vamos ter os de transição externa e os de transição interna. A transição externa, aquele que a gente já destacou antes, ali no meio da tabela, e transição interna, aqueles que estão embaixo, que são os lantanídeos e os actinídeos. Alguém poderia estar pensando assim, por que externa para quem está no corpo principal e por que interna para quem está fora? Fran, ainda não, tá? A hora que acabar a aula eu coloco o vídeo e coloco o slide lá para vocês. Assim que acabar a aula aqui, eu já coloco tudo lá para vocês. Então, quando eu olho para eles, pensa que aqueles de transição interna, na verdade, eles estavam dentro da tabela. Hoje a gente vai ver que a tabela existiu de uma forma chamada de forma longa. Quando o Seaborg ele coloca essas famílias para baixo, dá essa nova organização, ele retira ali, e normalmente numa tabela periódica, se vocês pegarem aí, olha só, vou mostrar a tabelinha aqui, que daí fica mais fácil, tá? Olha aqui, ó. Quando você pensa na tabela periódica, tá vendo que tem 2 blocos aqui, ó, que estão em branco. Por quê? É desses blocos que saem os lantanídeos e os actinídeos. Então, é como se eu pensasse que aquelas 2 linhas de baixo estão aqui dentro. Imagina a ideia de uma gaveta, tá? E eles estão inseridos aí dentro dessa gaveta. Vamos voltar para a sala. Então, transição interna, esses caras de baixo, porque é como se fosse uma gaveta, eles dentro do corpo principal da tabela periódica. Problema com a divisão A e B, ou transição interna e externa? Então, vamos lá. Além de dividir em relação aos grupos, eu ainda posso pegar essa tabela e detalhar mais algumas coisas. Por exemplo, eu posso dividir a minha tabela em relação a grandes tipos de elementos. Então, eu tenho o hidrogênio, tá? Ele não pertence a nenhum dos grupos, a gente fala dele no final.
E eu posso começar falando um grupo aí, que são os metais. Então, a gente tem um grupo de elementos, todos esses elementos que estão em verde são os metais. A maior parte dos elementos da tabela periódica são metais. E o que nós temos ainda? Esses elementos vão estar vizinhos, né, aos ametais. Então, essa pequena região que está aí, meio em laranja escuro para vocês, são os chamados ametais ou então não metais. E aquela barrinha em vermelha ali no canto, que seria então os gases nobres. Então eu divido a minha tabela em tipos de elementos: metálicos, não metálicos, gases nobres e o hidrogênio. Tá? Lembra que o hidrogênio não participa de nenhuma dessas classificações. O que nós temos de característica, gente, em relação a eles? Olha só. Os metais são elementos que possuem brilho. Então, normalmente, se você olha para uma peça metálica, você reconhece bem, né? Um brilho, você reconhece aí aquela questão do refletir a luz brilhando. Além do brilho, os metais também são bons condutores de corrente elétrica. Bom, a gente usa cobre para fazer fiação, usamos ouro em componentes eletrônicos. Então, metais são bons condutores de eletricidade. Posso ainda dizer que nós temos os metais como elementos dúcteis. O que é isso? Eu posso fazer fios. O fato do elemento ser dúctil significa que eu posso fazer longos fios com ele. A ductibilidade é uma propriedade da matéria que permite você montar fios com o seu elemento. Além de serem dúcteis, nós também podemos dizer que os elementos eles são maleáveis. Os metais eles podem ser moldados, eles podem ser feitos lâminas, então são maleáveis. Ainda posso dizer que esses elementos são sólidos na temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. O mercúrio ele é o único metal que na temperatura ambiente ele é líquido. E nós temos normalmente um elemento que aparece bastante, que é o gálio. Tá? O gálio ele é um elemento que ele na temperatura de 30 graus, mais ou menos 31 graus Celsius, ele acaba ficando líquido. Então ele é um elemento que é usado por mágicos para fazer experiências ou mágicas, né? Aonde uma colher desaparece. Tanto que existe um livro que eu recomendaria muito para vocês nesse momento, estudando tabela periódica, que se chama A Colher que Desaparece. Vou pegar a capa dele para mostrar aqui para vocês. Esse livro, gente, ele é bem bacana, tá? Ele fala em relação a alguns elementos químicos. Então, vou mostrar a capa dele aqui para vocês. Olha só. E é uma leitura bem rápida, tá? De fazer. Se carrega toda a foto aqui. Aí. Olha só. Vou abrir aqui de novo a câmera e eu já mostro para vocês essa sugestão. Então, olha aí, ó. O livro é A Colher que Desaparece, tá? Tá aí o autor. O legal é o que você coloca ali, ó. A Colher que Desaparece, então essa noção do galho, e outras histórias reais de loucura, amor e morte a partir de elementos químicos. Então, para quem gosta de ler, tá? Ele é um livro bem bacana. Você encontra ele disponível aí na internet, então vale a pena a leitura. Agora, além desse livro, além dessa noção do galho, eu também tenho que saber as características dos meus ametais. O que eu posso falar em relação a um ametal? Diferentemente dos metais, os ametais não possuem brilho, tá? Exceto o diamante, que é o carbono na forma alotrópica diamante, que tem brilho, e o iodo, quando ele sofre um processo conhecido como ressublimação. Então ele era sólido, ele sublima, vira vapor, tá? E quando ele solidifica de novo, quando esse vapor passa direto para a forma sólida, aí a gente tem então um processo de iodo ressublimado. Ele parece pequenas lâminas prateadas. Esse tem brilho também. Então, ametais não possuem brilho, exceto diamante e iodo ressublimado. Também posso dizer que eles não são bons condutores de corrente elétrica. Novamente, uma exceção. O carbono na forma grafite é um bom condutor de eletricidade. São quebradiços, então eles não são dúcteis, tá? São pouco maleáveis. E em relação ao estado físico, os ametais eles podem ser encontrados tanto na forma sólida, caso do iodo, na forma líquida, o caso do bromo, e na forma gasosa, como o cloro, o hidrogênio, o flúor, desculpa, né? O cloro, o flúor, o oxigênio, o nitrogênio. Então, na forma gasosa também é possível aí. Então, eles são encontrados nos 3 estados físicos. Os gases nobres, como o próprio nome já nos diz, são encontrados na forma gasosa,
são os chamados elementos estáveis da tabela periódica. Eles já têm o octeto completo, eles têm a camada de valência, portanto, completa, e são elementos pouco reativos. Cuidado para não dizer que gás nobre não sofre reação. Ele sofre. Tá? Ah, gás nobre não faz ligação química. Pode fazer. Eles não fazem em condição normal, mas existem condições onde eles fazem ligações químicas. Tá? E, por fim, a gente tem o hidrogênio. Um elemento que, dependendo com quem ele está ligado, ele tem uma certa propriedade. Então, às vezes, ele atua como um metal, às vezes, ele atua como um ametal. Lembrando dessa ideia de metal e ametal, daria para acrescentar ainda que os metais, normalmente, geram cátions e os ametais geram ânions. Então, a gente poderia ainda acrescentar essa ideia de metal gerar cátion, ametal gerar ânion. Beleza? Galera, dessa parte de metal a metal, algum problema? Alguma coisa aí? Todo mundo quietinho. Nada? Pode passar? Professor, Oi, pode falar. eu tenho uma pergunta. Nos ametais, eu não entendi muito bem. Eles são quebradiços, né? Tem alguma exceção ou não? Que me vem à cabeça agora, rápido, Maria, não lembro de nenhum. Porque, por exemplo, você pode pensar no diamante, que é carbono, né? E o diamante é o material mais duro que tem, mas o diamante quebra. Então ele acaba sendo quebradiço. O que vai acontecer é que alguns quebram mais facilmente que outros. Mas com a metal, eu não consigo fazer longos fios, que seria a ideia deles serem dúcteis. Então eu não consigo fazer uma parte muito dúctil com a metal. Assim como eu não consigo falar que eles são maleáveis. Eu não consigo fazer longas folhas, eu não consigo fazer um trabalho muito grande. Facilmente eles acabam quebrando, por causa do tipo de interação que existe entre esses átomos. E eles não serem condutores, a exceção é o grafite, né? Isso, carbono grafite, exatamente. Marlon, Obrigada. Oi, pode falar, Gabriel. Tu pode repetir aquela Guilherme. parte? Tu pode repetir aquela parte dos gases nobres? Sim, o Guilherme também pediu ali, já vou falar. Galera, gás nobre, olha só. Gases nobres, a gente tem por definição. Eles são elementos que têm a camada de valência completa. O que significa isso? A última camada deles tem lá 8 elétrons, né? Ou 2 se for o hélio. Lembra que a gente fez a distribuição eletrônica e sempre acabavam em P6. Então eles têm 8 elétrons na camada de valência. Levando em conta que esses gases nobres têm a camada de valência completa, eu posso dizer que eles são pouco reativos ou são elementos muito estáveis. Significa o quê? Em condição normal, ele não vai fazer ligação química. Agora, existem alguns elementos que, em condições específicas, mudando temperatura, mudando pressão, forçando uma reação, eu consigo ter uma ligação química entre esses elementos de um gás nobre. A gente vai ver isso ainda nas nossas próximas aulas. Mas, por exemplo, eu consigo fazer uma ligação entre o flúor e o xenônio, ou entre o cloro e o xenônio. Então, a gente tem possibilidade para alguns gases nobres, nem todos, fazerem algumas ligações químicas. Isso é possível, tá? Não é normal, mas é possível. Fechou? Respondi, Gabriel, Guilhermo, alguma outra coisa? Então, vamos lá. Ó, eu coloquei aqui o Gerum Cátions, tá? Para vocês. Eu coloquei, gente, aqui um print, claro que eu não vou ler ele com vocês, mas eu gostaria muito que vocês lessem sobre o hidrogênio. Então, deixei aqui, tá, sobre o hidrogênio para vocês. Recomendo ainda um canal no YouTube que tem uns vídeos, tá? Eu vou colocar para vocês o link lá no Moodle, que são os 118 elementos em vídeo. O que é isso? É um professor de Oxford que ele faz um vídeo para cada elemento químico, explicando um pouquinho, são vídeos de 3, 5 minutos, tá? Tem alguns um pouquinho mais longos, mas onde ele explica os elementos químicos. É bem bacana, tá? Você vê ele explicando o elemento numa situação de cotidiano, elementos mais diferentes aí pra gente. Então, recomendaria para vocês aí. Tá? Outra coisa que não aparece no livro, eu gostaria de acrescentar com vocês, é o conceito de elementos cisurânicos e transurânicos. Primeiro, reparem que nessa minha tabela, o urânio está destacado em vermelho. É porque ele é a divisão entre os cisurânicos e os transurânicos. Elementos cisurânicos, que são aí o frâncio, o tecnécio, o astato e o promécio, tá ali o PM, são elementos artificiais
com número atômico menor do que 92. Ou seja, lembrando que a tabela periódica está em ordem crescente de número atômico, eu posso dizer que esses 4 elementos são elementos artificiais que vêm antes do urânio, do 92. A partir do urânio, tudo que está em quadradinho azul aí na tela de vocês, são elementos chamados de transurânicos. Todos eles são artificiais, todos eles são radioativos. Tá? Então, todos esses elementos em azul são elementos que foram criados em laboratório. A primeira linha do lado do urânio ali são os elementos que o Seaborg reconheceu. Lembra que quando a gente falou do Glenn Seaborg na aula anterior, a gente falou que ele descobriu vários elementos. Toda essa linha azul foi ele que descobriu. Então, também posso falar em relação a essa funcionalidade dos elementos. Tranquilo? Só uma divisão nova aí para entrar para vocês. Problema, gente? Olha só. Eu botei aqui a tabela agora com outras cores e eu queria lembrar com vocês rapidinho os nomes das famílias. Então, família 1, tá? Metal alcalino. Família 2, metal alcalino terroso. Essas duas famílias são elementos representativos. Os elementos que pertencem a metal alcalino apresentam características semelhantes entre si. Então, eles têm tendência a formar cátion com a mesma quantidade de carga. Eles apresentam características químicas semelhantes. E tanto os elementos da família 1, quanto os elementos da família 2, quanto lá em cima na direita, aquele quadradinho verde, são elementos que acabam a sua distribuição eletrônica em S. Então, todos esses elementos que estão em verde na tabela aqui, acabam a distribuição eletrônica em S. O subnível mais energético é S. Na família 1, S1. Na família 2, S2. Quando a gente olha todo esse bloco em azul, os metais de transição externa, a gente tem o quê? O bloco que tem como distribuição o grupo D. Opa, minha animação trocou, então vamos para cá. O P, nos blocos de aqui, ó, do 13 ao 18, tudo que está em vermelho é a distribuição em P. Tudo que está em azul, agora sim, o bloco D, e tudo que está aqui embaixo, em cinza, o bloco F. Então, quando você vai fazer a distribuição eletrônica de um elemento, e isso é uma dica boa para a prova, por exemplo, na próxima semana, você sabe onde está o elemento, você tem como saber como é que vai terminar a distribuição eletrônica dele. Lembrando que isso vale para o átomo neutro. Na tabela periódica, os átomos se encontram na sua forma neutra. Então, eu posso montar essa tabela, me organizar e me orientar pelas posições dos elementos, S, P, D e F, os subníveis energéticos aí. Eu posso também localizar a tabela na sua forma longa. Olha só, essa aqui é a tabela longa. Os blocos estão ali, na mesma ideia, só que agora na forma longa. Então eu tenho bloco S, bloco F, o D, o P, todos eles interagindo, tá? Nessa forma, então, de mostrar os elementos. Isso aqui é o que é representado embaixo, né? O bloco verde ali, o F, normalmente é representado embaixo. O problema para ver essa divisão do S, P, D e F, alguma coisa? Beleza, vamos embora. Eu também posso, e eu fiz aqui para vocês uma tabela, vocês repararam que eu estou usando a tabelinha que eu montei para vocês o tempo todo, com como termina a distribuição eletrônica. Então, olha só. Os de transição em F e D, e os representativos em P e S. Então, lembra, acabou em S ou em P, o teu elemento é representativo. Acabou em D ou em F, ele é de transição. Quando eu penso nisso, está aqui a tabela. E aqui eu montei para vocês a tabela, gente, com como termina a distribuição eletrônica de todos os nossos elementos aí. Tá? Então, como está sendo o elemento, cada um deles aí. Só que depois vai estar no Moodle, vocês conseguem dar uma olhadinha. Esse aqui, eu vou voltar nesse slide depois, no final aí. Tá? Mas, eu recomendo muito para vocês a tabela periódica do ASAP Science. Tá? É um canal do YouTube, eles têm vários vídeos bem bacanas aí, e eu recomendaria muito que vocês vissem esse vídeo deles aí. É um vídeo que normalmente eu mostro em sala, tá? Infelizmente, a gente acaba agora vocês tendo que assistir ele depois em casa com calma. Mas recomendo muito, tá? O link tá na imagem, se você clicar na imagem aí, ele vai direcionar você pro vídeo, e também tá lá no Moodle, no arquivo. Então, Marlon, Oi, pode falar. eu queria saber se tem como tu repetir sobre os cisurânicos e os transurânicos. Claro, gente. Só voltar ali, só um segundo. É só uma divisão, Isabelle.
em relação ao fato dos elementos serem artificiais. Entendi. Então, os urânicos e os transurânicos são elementos artificiais. O que que acontece? Quando eu olho para eles, os que estão antes do urânio são chamados de cisurânicos. Os que vêm depois do urânio são chamados todos de transurânicos. Então, existem 4 cisurânicos e o restante ali, do 93 até o 118, tá? São todos, então, transurânicos. Obrigada. Nada, que isso. Não, Julia, o urânio, ele não entra em nenhuma das duas classificações, porque ele é um elemento natural. Então, ele só está ali destacado em vermelho, tanto que eu botei uma cor diferente, para mostrar que ele é a divisão do cis para o transurânico. Ah, mas ele não entra em nenhuma das divisões, porque ele é um elemento natural. Então, voltei aqui, ó. Recomendo depois, então, que vocês vejam esse videozinho, tá? Bem bacana aí. No final da aula hoje, eu até coloco ele para vocês aqui. Depois que a gente estiver tirando dúvidas para a gravação ali, eu coloco. Tá? Eu só não posso colocar ele durante o vídeo por questão de direito autoral deles. Livro de vocês, tá? Questão 1. Página... Faltou colocar a página ali. Tá lá no primeiro slide e eu esqueci de colocar aqui na questão. Deixa eu pegar o meu livro aqui e falo para vocês a página. Um segundinho. Só vou pegar meu livro. Adorei esse efeito de sair e voltar. Obrigado, Maria. 175 a página. Essa primeira questão eu queria ler com vocês, tá? Porque ela é bem clássica, bem bacana e tem algumas coisas importantes que a gente pode debater em cima dela. Olha só. Analise as seguintes afirmações, feitas em relação ao sódio. Ele é um metal alcalino terroso. Ele localiza-se no terceiro período da tabela periódica. Tem propriedades químicas similares às do potássio. Bom, a gente faz o seguinte, coloca uma tabela periódica aqui. Onde é que está o sódio? O sódio, gente, é o Na, aqui, ó. Tá? Eu coloquei essa tabela por causa do QR Code, que aí se tiver pequenininho na tela de vocês, você pode apertar com o celular com a câmera aí, pegar o QR Code e abrir no seu celular essa tabela. Ou pegar a tabela periódica do livro para acompanhar. Vamos ver então. Ele é um metal alcalino terroso? Lembra o nome da primeira família? Metais alcalinos. Então a primeira proposição é falsa. A segunda, ele localiza-se no terceiro período da tabela periódica. Quando eu vou olhar o período, eu vou olhar em qual linha da tabela periódica o elemento se encontra. Olha ali para a primeira família. Hidrogênio está no primeiro período, lítio está no segundo período, sódio está no terceiro período. Então é verdadeira a proposição 2. Terceira proposição. Ele tem propriedades químicas similares às do potássio. Eu vou procurar o potássio. Potássio é o K, está logo abaixo do sódio, então eles pertencem à mesma família. Elementos que pertencem à mesma família apresentam propriedades químicas semelhantes. Então eu posso dizer sim que eu tenho propriedades químicas semelhantes às do potássio. Portanto, são corretas as alternativas, as proposições, 2 e 3, nosso gabarito, letra C. Algum problema com relação a essa questão? Nada? O bom é que eu sei que vocês digitam rápido. O gabarito está dizendo que é a letra D. D? É. Não, gente, tá errado. Circulado em verde. Sério? Apareceu ali? Olha só, tá? Não, tá animado errado, tá? Ignora que tá animado errado. Ué, por que ficou? Ah, eu já sei. Tá. Tá vendo que aqui no canto do slide em cima tá escondendo a figura? Uhum. Eu ergui a imagem para caber a tabela periódica sim. E o círculozinho estava atrás e não ergueu junto. Beleza. Ele tá na posição de cima. Ah, mas é a letra C, tá? 2 e 3 apenas. Valeu. Então, ignorem o círculozinho que apareceu ali. Putz, não vi. Isso eu não vi. Olha que eu repassei antes, olhando. A 2. Um elemento químico, mesma página, tá, gente? Um elemento químico representativo cujos átomos possuem em seu último nível a configuração eletrônica 4s2, 4p3. Está localizado na tabela periódica nos elementos no seguinte grupo e período. Primeira coisa que eu vou fazer, de novo, né? Vou botar a tabela periódica aí. Coloquei a tabela periódica aí, eu vou procurar um elemento 4p3. Lembrando, bloco S é o bloco que está em verde. Bloco P é o bloco que está em amarelo nessa tabela. Então, ali no boro, no B, é P1. No C é P2. No N é P3.
Então, eu sei que eu estou na família do nitrogênio, que é o grupo 15 da tabela periódica. O grupo 15, antigamente, era chamado de grupo 5A, porque o verde e o amarelo dessa tabela eram os A, então era 1A, 2A, pula, vem para o B, para o boro ali, né? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E os de transição ali embaixo eram diferentes. Então, a gente tem essa ideia de poder chamar o grupo 15 de 5A. Tá? Por isso, ali. E agora, por que quarto período? Cuidado que eu tenho que levar em conta que o período começa no hélio. Então, eu quero 4P3. Então, tem que estar na quarta linha. Por isso, quarto período. Quem é o elemento? Se nós olharmos ali, o elemento é o AS. Tá? 4P3 é o AS. Então, letra I, E, ó, tá ali marcadinho. Letra E, o gabarito. Problema nessa, gente. Localizar o elemento tendo a distribuição eletrônica. Professor, eu não entendi muito bem em relação à terminação do Aqui, ó. P3. Vou fazer o seguinte. Eu vou voltar um slide e daí já venho nesse aqui de novo, tá? Tá. Aqui, ó. Olha para essa tabela aqui, ó. Quando eu pego, olha a primeira família, todos os elementos acabam em S1. Na segunda, eles acabam em S2. Aí depois, ó, D1, D2, D3. Aí tem as exceções, o que está marcado aqui em preto, gente, são as exceções da distribuição eletrônica. Lembrando que você só tem que saber duas, né? Aí D5, D6, D7, D8, D9, D10. Aí aqui, ó, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então, como acabou em 4P3, ó, P1, P2, P3, terceira família. Aí tu que tá em rosinha. Na quarta linha, repara que você tem um 4P3. Então, se eu vou lá na questão agora, marco o AS. Ó, o B, o boro, é o P1. O C é o P2. O nitrogênio é o P3. Só que em qual linha que eu quero? Eu quero na quarta linha. Então vai ser o AS o elemento que eu quero trabalhar, o arsênio. Aí eu sei que ele está na quarta linha, então quarto período, no grupo 15. Os elementos do grupo 15 acabam todos eles a distribuição em P3. Por isso que eu sei dizer que a resposta é a letra E. Melhor? Professor, só a minha dúvida é que tem alguma relação o 13 ser o 3, o 14 ser o 4? Eu tinha visto alguma coisa assim. Então, é que é o número de elétrons que ele tem na camada de valência. Por isso que eu chamava isso antes. Tá. O 1A tem um elétron na camada de valência. O 2A tinha 2 elétrons na camada de valência. O que se fazia quando se usava o A e o B é que o número antes da letra A diz quantos elétrons esse elemento tem na camada de valência. No nosso caso, a gente pode fazer o quê? Continuar olhando para os representativos sem problema nenhum e pensar o seguinte: grupo 1 tem 1 elétron, grupo 2 tem 2 elétrons. Do 13 ao 18, eu vou ignorar o número 1 da frente. Assim como antes eu ignorava a letra A, agora eu ignoro o número 1. E aí eu falo que eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência. Então pode sim fazer essa correlação. Tá, entendi, obrigada. Nada. Fechou essa, gente? Nossa penúltima questão aí. Tá? Considerem 3 elementos, X, Y e Z, com números atômicos 35, 54 e 56. Em relação a eles, nós podemos falar o quê? Bom, vamos fazer o seguinte, né? Tabela periódica. Elemento X, número atômico 35. Vamos marcar ele aí, é o bromo. Elemento Y, número atômico 54. Vamos marcar, está lá em azul, xenônio. Elemento Z é o 56. Vou marcar ele, está ali embaixo, tá? O bário. Então, os meus 3 elementos estão marcados nessa tabela. O vermelho, o azul e o amarelo. Aí agora vamos lá. O elemento vermelho localiza-se na família 4A, ou seja, grupo 14, e no segundo período da tabela periódica. A gente percebe lá que o bromo não está no segundo período e nem no grupo 14, então, falso. Item B. O elemento azul localiza-se no grupo 3A e no quinto período. Bom, ele até está no quinto período, só que ele está no grupo 8A ou no grupo 18. O 3A seria o grupo 13. A letra B fala do elemento índio e não do xenônio. Seguimos. Letra C. O elemento Z, que é o elemento em amarelo, localiza-se na família 2, no sexto período da tabela periódica. Quando vocês olham o bário que está ali circulado em amarelo, reparem que ele está
na sexta linha, no sexto período, e justamente na família 2. Então, eu posso dizer que está correto aí. Beleza? Então, correta a questão. Letra C. Problema nessa, gente? Alguma coisa? Só brincar de localização? Bem o jogo da Batalha Naval mesmo. A 9, que é a nossa última questãozinha aí. Classificação periódica dos elementos é uma importante ferramenta dos químicos. Sobre esse assunto, são feitas as seguintes afirmativas. Bom, vai falar de elemento, vamos botar a tabela periódica aqui, não tem jeito. Os elementos prata e chumbo apresentam respectivamente massa atômica aproximada de 108 e 207. A prata tem como símbolo Ag, tá? Vem do latim, argento. Então vou marcar ela em azul aqui, ó. Tá ali. Já o chumbo tem como símbolo Pb, plumbo, tá? Se não me engano também é do latim. Então, vou marcar ele aí, tá lá marcado. Claro que a tabela ficou pequena na tua tela. Lembra que eu te falei do QR Code para você ampliar essa tabela ou pegar uma tabela em casa. Se vocês olharem na tabela periódica, a massa do elemento prata é de aproximadamente 108 e a do chumbo é de aproximadamente 207 unidades atômicas. Então, primeira proposição, beleza. Segunda, com exceção do hidrogênio, os elementos da extremidade esquerda da tabela periódica são metais de transição. Extremidade esquerda, a parte que está em verde nessa tabela. Eles não são metais de transição, eles são elementos representativos. A 2 é falsa. A 3. Na tabela periódica atual, os elementos são organizados em função do seu número atômico. Quando você olha a tabela, começa no hidrogênio, que é o 1, vai para o hélio, que é o 2, e assim segue, né? Organizada por ordem crescente de número atômico. Então, verdade aí. E a 4, em geral, elementos representativos de mesmo grupo de tabela periódica apresentam massas atômicas similares. Elementos do grupo verde ou amarelo que estejam numa mesma família, tá? No mesmo grupo, numa mesma família aí. Eles têm massa atômica similar? Não, né? Então, falso. Resposta correta, 1 e 3, alternativa B. Problema, gente? Alguma coisa dessas? Professor, Pode falar. é só uma curiosidade. Está falando da massa atômica. Tem Isso. alguma relação com o grupo, o período? Não, na verdade não, porque a gente tem algumas inversões. Eu não posso dizer que está sempre na mesma ordem, Maria, que, por exemplo, o número atômico. Tá? A gente tem algumas inversões, alguns elementos com número atômico maior com massa menor. Então não dá para a gente fazer essa correlação direta. Claro, o que a gente pode correlacionar é os elementos de maior massa na tabela periódica estão mais abaixo na tabela periódica. Então a gente percebe uma tendência saindo aqui do hidrogênio e vindo em direção ao organesson, da massa ir aumentando. Mas é uma tendência. Existem inversões nessa tendência. Tá, obrigada. Nada. Pessoal, gostaria muito de pedir para vocês aí do livro anotarem e fazerem essas questões, tá? A 4, a 5 e a 6, a 8, a 10, a 11 e a 16. Tá? São 7 questõezinhas aí para fazer. Lá na tabela, no Estudos, eu vou colocar uma lista de tabela periódica. Tá? Então aí vai ficar para vocês uma listinha de tabela periódica para que vocês possam trabalhar e ver esses exercícios. Aí na semana que vem eu posto para vocês a resolução desses aqui da aula de hoje e posto para vocês a resolução da lista dos estudos sempre depois de acabar o prazo, né? Para vocês não irem lá direto pegar. Alguma dúvida, alguma coisa em relação a uma estrutura, história, alguma coisa da tabela periódica? Fica à vontade. Abre a câmera aí, fica à vontade. Oh, perdão. Abre o microfone, perdão. E fala aí à vontade. Nada? A galera mais afobada já saiu. E agora eu vou voltar naquele slide. Tá? Então, já que a gente fechou aqui, ó. Vou fazer assim, ó.